Gravação iniciada, presidente. Retomando então os julgamentos dos processos de hoje, 26 de abril, próximo item da pauta também é um paradigma, item número 12, processo final 2011-11, Sherwin Williams do Brasil Indústria e Comércio, relatoria do conselheiro Laércio Cruz. Os paradigmas que terão o mesmo resultado são dos itens 13 a 20. Então, conselheiro Laércio, com a palavra. Obrigado, presidente. Presidente, vou tentar ser, o assunto é simples, tentar ser um pouco sucinto, porque a nossa pauta é muito extensa. Sim, obrigado. O que acontece? É um pedido de ressarcimento de IPI, pessoal, conselheiros, e no valor de 151 mil, né? Então, o que acontece? A empresa, ela fez o pedido, foi usado uma parte, porque algumas das empresas fornecedoras encontravam-se no Simples. Daí, diante disso, ela recorreu à Delegacia Regional de Julgamento. Ai, quente. Que foi deferido parcialmente o pedido, porque lá identificou que algumas empresas não tinham certeza de que se encontrava no Simples. Em relação às demais, foram glosados, não terá glosa. Daí, em recurso voluntário, o contribuinte pede que a aplicabilidade da verdade material, uma vez que as fornecedoras não se enquadravam no Simples. Também pediu a homologação integral do crédito em razão a respeito do primado da não cumulatividade, de não comprovação pela fiscalização que as empresas encontravam-se no Simples, do não enquadramento da empresa fornecedora no Simples em relação ao primeiro trimestre de 2006. É o relatório. Primeiro passo a admissibilidade, que ela fala em relação à fornecedora do primeiro trimestre, o recurso é tempestivo, né? Então, em relação à fornecedora do primeiro TRI de 2006, porque não encontrava-se no Simples e por isso tinha que dar provimento. No entanto, trata-se da empresa Reichhold e SPAL do Brasil, que a própria DRJ já tinha dado provimento. Então, eu não conheço desse pedido da contribuinte. Vocês estão me vendo? Ouvindo? Paulo, presidente? Sim. Então, eu não conheço nessa parte do recurso por ausência de interesse recursal, tá? No mérito, sobre a verdade material, ela fala que todas as empresas estavam no Simples, tudo. Eu falo que o ônus probatório é dela, porque não é auto de infração, é um pedido de ressarcimento. Então, ela que deveria demonstrar por essas questões, né, provimento esse ponto. Sobre a possibilidade integral do crédito em razão a respeito do primado na cumulatividade. Eu trago que as empresas executantes do Simples devem ter dado tomada de crédito expressamente. Então, aqui, como as fornecedoras estavam no Simples, não teria como ser dado crédito para elas, né? Para contribuinte. Então, também não assisti razão. Daí, no item 3, ela fala que a fiscalização não comprovou que as fornecedoras estavam no Simples. Eu falo que trouxe o período, inclusive, e consta certinho no voto da RJ isso. Da RJ, o voto dela está bem claro. E vem trazendo aqui a diferenciação. Então, eu falo que ocorreu a demonstração, então, também não merece provimento. Então, conheço em parte do recurso, na parte conhecida, estou negando o provimento, presidente. Ok. Elcio. Com o relator. Leonardo. Só um momento, presidente. Acompanhe. Para.
Acompanho. Pedro? É basicamente a questão do simples, né? Basicamente. E ele alega que a fiscalização não comprovou a glosa, mas aqui é caso de crédito, né? Então, o ônus da prova é do contribuinte. Acompanho. Arnaldo? Com o relator também. Márcio? Com o relator. Eu também com o relator. Então, por unanimidade de votos, não se conheceu parte do recurso por ausência de interesse recursal, na parte conhecida em negar provimento ao recurso voluntário. Então, essa decisão unânime é do item 12 da pauta, que se aplica aos itens 13 a 20, todos da Sherwin-Williams do Brasil, Indústria e Comércio Limitada. Próximo item da pauta é o 21, também é um paradigma, processo da Belo Horizonte Refrigerantes. O paradigma tem um número final 2016-95 e é de relatoria do conselheiro Elcio. Os processos do lote vão dos itens 22 a 34 da pauta. Pronto para iniciar, Elcio? Sim. Pois não. Eu vou ler o relatório, porque o relatório é pequeno, então, para não ficar nenhuma dúvida que possa, né, dificultar o entendimento. Então, é recurso voluntário, né, contra o acórdão, julgou improcedente a impugnação, auto de infração da multa regulamentar, lançada em razão de omissão tendente a prejudicar o normal funcionamento do SICOB, que é o Sistema de Controle de Produção de Bebidas. Consta do termo de verificação fiscal que, por força do artigo 58T da Lei 10.833, com redação dada pela 11.827, o contribuinte se encontrava obrigado a instalar equipamentos contadores de produção destinados à identificação do tipo de produto, da embalagem e de sua marca comercial, encontrando-se a instalação sob comando em funcionamento desde 2010. Informa-se ainda que, de forma análoga ao previsto no parágrafo 3º do artigo 28 da 11.488, o artigo 11 da IN 869/2008, autorizado pelo parágrafo 1º do artigo 58T da Lei 10.833, definira que ficava a cargo da Casa da Moeda do Brasil, a cargo do estabelecimento industrial envasador, o ressarcimento à Casa da Moeda do Brasil pela execução dos procedimentos de integração, instalação, manutenção preventiva e corretiva do SICOB em todas as suas linhas de produção. Em 13 de março de 2014, a Casa da Moeda do Brasil informou à Receita Federal que, a partir daquela data, interromperam-se os serviços de manutenção preventiva e corretiva do SICOB instalado na empresa, em razão do não recolhimento dos valores devidos a título de ressarcimento durante todo o ano de 2013. Iniciada a ação fiscal na Receita Federal e não tendo a empresa devidamente intimada a regularizar a situação, lavrou-se a multa prevista no artigo 30 da 11.488, em relação a todos os meses em que perdurou a irregularidade, março de 2014 a dezembro de 2015, tendo os autos de infração sido formalizados nos processos administrativos tais aí. Considerando que a irregularidade perdurava, a fiscalização, com base em informações prestadas pelo contribuinte quanto à marca comercial, o tipo do produto, o tipo de embalagem, o volume da embalagem e a quantidade produzida, calculou o valor médio da mercadoria a partir dos valores constantes das notas fiscais eletrônicas emitidas pela empresa dos meses de fevereiro a agosto de 2016, por meio do sistema Receita Net BX, sendo então apurado o valor da multa lançado nestes autos, em conformidade com os demonstrativos anexados ao termo de verificação fiscal. Na impugnação, o contribuinte requereu o cancelamento da multa em razão da ilegalidade da fixação da alíquota e da base de cálculo via ato infralegal, em total ofensa aos artigos 97 e 78 do CTN, e ao artigo 151 da Constituição Federal e artigo 28, parágrafo 4º da Lei 11.488, alegando o seguinte: ilegalidade da fixação de norma infralegal e não em lei do preço atribuído para ressarcimento da Casa da Moeda do Brasil, preço esse que em verdade se caracterizado como tributo, taxa, conforme jurisprudência do STJ. A inadimplência da remuneração devida à Casa da Moeda do Brasil não impediu o pleno funcionamento do sistema, nem visava diretamente ao objetivo,
tratando-se apenas de descumprimento de obrigação pecuniária, que apenas de forma secundária podia acarretar algum prejuízo à fiscalização. A definição de um valor fixo para ressarcimento representava afronta aos princípios da proporcionalidade tributária, da capacidade contributiva e da igualdade. A multa não devia ter como base a totalidade do valor comercial da mercadoria. A DRJ julgou improcedente a impugnação, mantendo a multa decorrente da ausência de recolhimento do valor devido a título de ressarcimento da Casa da Moeda do Brasil, considerando que tal falta caracterizava a prática prejudicial ao funcionamento do Sicob, ensejando a aplicação da multa de 100% sobre o valor comercial da mercadoria. Cientificado o acórdão de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso, repisou os argumentos de defesa e requereu a aplicação da retroatividade benigna, pelo fato de não mais haver previsão legal à multa na hipótese de anormalidade do funcionamento do Sicob, ou, subsidiariamente, o cancelamento do auto de infração em razão da impossibilidade de cobrança do próprio ressarcimento, cuja alíquota e base de cálculo haviam sido previstas em afronta a esses artigos aí, sendo insubsistente a obrigação de ressarcir fixada no ADE 61 de 2008 da Receita Federal. Alegou ainda o recorrente que a fiscalização maculara toda a apuração, pois utilizaram como base de cálculo da multa o valor calculado por meio da multiplicação da quantidade de mercadoria produzida no período pelo seu valor médio unitário, valor médio esse apurado somente nos meses de fevereiro a agosto de 2016, enquanto que as mercadorias constantes das notas fiscais eletrônicas não necessariamente haviam sido produzidas no mesmo período, restando clara a utilização de metodologia incompatível com a hipótese legal da penalidade. É o relatório. Pode ir ao voto. O recurso é tempestivo e o Sicob é um sistema de contagem de produção que visa facilitar a atuação da fiscalização federal, de cuja instalação decorre a exigência do ressarcimento equivalente a 3 centavos por unidade do produto em favor da Casa da Moeda do Brasil. A infração consiste na não regularização por parte do recorrente do ressarcimento de valores referentes ao Sicob e à Casa da Moeda do Brasil, como havia sido exigido por meio do termo de diligência fiscal número 1 de 2014 e do termo de início de ação fiscal datado de 3 de fevereiro de 2015, em conformidade com os artigos 8º-A e 13, parágrafo 4º da IN e AFB 869 de 2008 e artigo 58T da 10833. Tendo como consequência a divulgação no sítio da Receita Federal na internet da informação de que o recorrente encontrava-se com anormalidade no funcionamento do Sicob desde 14 de 3 de 2014, data a partir do qual tornara-se cabível a aplicação da multa prevista no artigo 30 da Lei 11.488. Com base nas notas fiscais eletrônicas emitidas pela empresa nos meses de fevereiro a agosto de 2016, a fiscalização calculou o valor médio da mercadoria, sendo então apurado o valor da multa lançada nesses autos, em conformidade com os demonstrativos. Feitas essas observações, passa a análise do recurso. Item 1 aqui é o Sicob, a multa, a retroatividade benigna. Inicialmente, o recorrente pleiteia a aplicação da retroatividade benigna do CTN, aduzindo não mais haver previsão legal à multa na hipótese de anormalidade do funcionamento do Sicob. Segundo ele, posteriormente à atuação sob comento, a Lei 13.097 de 2015 revogou o artigo 58T da 10833, o qual dispunha sobre as obrigações acessórias de instalar equipamentos contadores de produção para empresa que industrializassem os produtos previstos no artigo 58A da mesma lei, sendo determinado ainda que, em caso de irregularidade quanto à obrigação acessória, devia-se aplicar a multa prevista no artigo 30 da 11.488. O recorrente destaca também o fato de que, por meio do ato declaratório COFINS 75 de 2016, ele foi expressamente dispensado da obrigação de utilização do Sicob. Dispensa essa posteriormente estendida a todas as demais pessoas jurídicas, conforme o ato declaratório executivo COFINS 94 de 2016, razão pela qual o descumprimento da norma deixou de existir, atraindo a aplicação da retroatividade da lei revogadora, nos termos da linha A e B do inciso 2 do artigo 106 do CTN, e conforme decisões do CARF e do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Contudo, a revogação invocada pelo recorrente não alcançou o artigo 30 da Lei 11.488 de 2007, que vem a ser o dispositivo em que se fixou a multa aplicada nestes autos, 100% do valor comercial da mercadoria. E, não obstante a revogação do artigo 58T pela Lei 13.097, em que se criou a obrigação de instalação do Sicob e se determinou sua regulamentação pela Receita Federal, as mesmas regras passaram a constar do artigo 35 da nova lei, inexistindo, portanto, a possibilidade de aplicação retroativa, a retroatividade benigna,
pois que o mesmo comando não perdeu eficácia após a edição da lei invocada pelo recorrente. Aí o dispositivo. No que se refere à alegação do recorrente de que, com a edição dos atos declaratórios executivos da COFINS, a utilização do Sicob deixou de ser obrigatória e que, por isso, não se podia dele exigir a multa aplicada, há que se ressaltar que os fatos controvertidos nos autos ocorreram em fevereiro a outubro de 2016, período em que o recorrente se encontrava obrigado à utilização do Sicob, inexistindo autorização legal ou mesmo infralegal autorizando a aplicação retroativa dos referidos ADS. É inconcebível que o mero ato administrativo, no caso o ADE-COFINS 75/2016, pudesse ter o condão de extinguir uma obrigação que se encontrava prevista em lei, obrigação essa sujeita à multa no caso de sua inobservância. A título de exemplo, considerando a legislação tributária que passou a estipular que a entrega da declaração do imposto de renda, a partir de então, se restringiria à via eletrônica, aplicando-se o entendimento hora recorrente, todas as penalidades não definitivamente julgadas aplicadas ao declarante omisso na entrega da referida declaração em papel deveriam ser extintas? Obviamente que não, devendo ser essa a conclusão aplicável em relação à situação hora sob análise, em que o controle de produção de bebidas passou a ser manual e não mais via Sicob, em nada afetando as penalidades até então aplicadas em decorrência da inobservância das obrigações acessórias correspondentes. Destaque-se que os acordos do CARF referenciados pelo recorrente para se defender contra a questão acima abordada não se coadunam com o entendimento atualmente adotado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais. Exemplificativamente, tem o acordo 3402-3033, citado na peça recursal, que veio a ser reformado pela Câmara Superior por meio do acordo 9303-8526 de 2019, cuja emenda assim dispõe. Tá aqui, a emenda está aí, ele reverteu a decisão que ele se baseou, né? No voto condutor do acordo 9303, fez referência a outros acordos da mesma Câmara Superior de Recursos Fiscais, aqui identificados, exarados em tais datas, em que se decidiu na mesma direção, merecendo destaque os trechos a seguir reproduzidos. São os mesmos argumentos que eu estou adotando, por isso que eu não vou ler aqui esse trecho aqui do acordo da Câmara Superior. Verifica-se que os acordos da terceira turma da Câmara Superior adotaram o mesmo entendimento à hora esposado, inexistindo, portanto, possibilidade de retroação dos efeitos de um ato administrativo superveniente para extinguir uma penalidade legalmente exigível. Essa turma ordinária, há pouco tempo, também já decidiu nesse sentido, conforme se verifica da emenda do acordo 3201-6589 de fevereiro de 2020, está aí reproduzido. Diante do exposto, afasta a possibilidade de aplicação do Instituto da Retroatividade Benigna. Passando ao item 2, que é a violação ao princípio da legalidade, que, segundo o recorrente, trata-se de uma taxa. O recorrente alega a impossibilidade de cobrança do ressarcimento sob comento, cuja alíquota e base de cálculo, segundo ele, haviam sido previstas em afronta ao princípio da legalidade, sendo insubsistente a obrigação de ressarcir fixada no ato declaratório executivo. Segundo o recorrente, amparado em decisão sem efeito erga omnes do STJ, o ressarcimento da Casa da Moeda se reveste da condição de tributo, na modalidade taxa, cuja extinção deve se dar obrigatoriamente por meio de lei, não podendo o não exercício da competência do Poder Legislativo ser suprido pelo Poder Executivo, razão pela qual os atos normativos da Receita Federal não podem instituir obrigações tributárias que se acham sob reserva de lei. Ainda de acordo com o recorrente, os valores pagos à Casa da Moeda do Brasil foram fixados no ato declaratório executivo 61/2008, tendo sido estipulado por mediato normativo o valor de 3 centavos para cada unidade de produto controlado pelo Sicob, ignorando-se que, por se tratar da instituição de uma taxa, tal medida somente poderia ter sido dada por meio de lei. A parte dos argumentos do recorrente, há que se destacar de início que, quanto à natureza jurídica do repasse obrigatório à Casa da Moeda do Brasil, o valor correspondente havia sido classificado originariamente como ressarcimento, pelo parágrafo 4º, artigo 28 da Lei 11.488, não tendo havido a edição de lei posterior, transformando tal ressarcimento em taxa, nos termos exigidos pelo princípio da legalidade estrita prevista no inciso 1 do artigo 150 da Constituição. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 28 da Lei 11.488, dispositivo esse revogado somente em 2019, por meio da medida provisória 902, atribuiu-se responsabilidade à Casa da Moeda do Brasil pela integração, instalação e manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos utilizados pelo Sicob,
sob supervisão e acompanhamento da Receita Federal e observando os requisitos de segurança e controle fiscal por ela estabelecidos. Não se pode ignorar que a instalação do Sicob é uma obrigação acessória, instituída no interesse da arrecadação ou da fiscalização do tributo IPI. Fato esse que a diferencia do fato gerador de uma taxa, que é uma obrigação principal, qual seja o exercício do poder de polícia ou a prestação de um serviço público, configurando-se o ressarcimento da Casa da Moeda do Brasil uma receita originária da União, decorrente das atividades identificadas no parágrafo anterior deste voto. Tal entendimento pode ser corroborado com o seguinte exemplo. Quando a administração tributária multa um determinado contribuinte por não ter apresentado uma declaração ou documento de cunho obrigatório, obrigação acessória, ela o faz no exercício da fiscalização dos tributos, da obrigação principal, e não no exercício do poder de polícia. O próprio recorrente, em sua peça recursal, admite que o dever de pagamento à Casa da Moeda do Brasil dos valores correspondentes ao ressarcimento decorre da realização da fiscalização, situação em que não se tem configurado nem o exercício do poder de polícia e nem a utilização de um serviço público, que vem a ser o fato gerador das taxas. O artigo 78 do CTN define o poder de polícia para fins de instituição de taxa. Eu estou focando no poder de polícia porque as decisões do TRJ fazem uso do poder de polícia. O artigo 78 do CTN define o poder de polícia para fins de instituição de taxa, tributo e não multa, como sendo uma atividade de administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública, ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Nota-se que o exercício do poder de polícia não se vincula à arrecadação ou fiscalização de outros tributos, impostos ou contribuições, como ocorre com a obrigação tributária acessória, tratando-se de atividade estatal atinente a outros desiderados, segurança, higiene, ordem, costumes, etc. Objetivos esses diversos da arrecadação tributária. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 113 do CTN, a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação e da fiscalização dos tributos. Constata-se que a obrigação acessória decorre da legislação tributária, que, por sua vez, compreende, além das leis em sentido estrito, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares, que versem no todo ou em parte sobre tributos e relações jurídicas a ele atinentes. É o artigo 96 do CTN. Abrangendo as normas complementares, os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas. É o inciso 1 do artigo 6 do CTN. Nesse sentido, a obrigação acessória pode ser disciplinada por meio de normas complementares, nas quais se incluem as normas administrativas cogentes autorizadas por lei, dentre elas instruções normativas e demais atos normativos da administração pública. Por fim, merece registro o entendimento externado por Rui Barbosa Nogueira, segundo o qual, aspas, a taxa cobrada para custeio do gasto com o exercício do poder de polícia não é diretamente contraprestacional, pois quem se beneficia da regulamentação é essencialmente a sociedade, e não o contribuinte sujeito ao poder de polícia, à fiscalização ou à regulamentação. Fecha aspas. Logo, afasta-se também esse argumento do recorrente. Multa, ausência de previsão legal. Segundo o recorrente, o artigo 30 da Lei 11.488 considera impedimento para fins de aplicação da multa qualquer ação ou omissão praticada pelo fabricante, tendendo a impedir ou retardar a instalação dos equipamentos, ou mesmo após sua instalação, prejudicar o seu normal funcionamento, não albergando a inadimplência da remuneração devida à Casa da Moeda do Brasil, que apenas de forma secundária pode acarretar algum prejuízo à fiscalização. Eis o teor do dispositivo legal. Aqui, multa de 100%, a Lei 11.488, né, o artigo 30, define a multa de 100% do valor comercial da mercadoria. No parágrafo 1º fala, considera-se o impedimento qualquer ação ou omissão praticada pelo fabricante tendente a impedir ou retardar a instalação dos equipamentos, ou mesmo a sua instalação, prejudicar o seu normal funcionamento. A Instrução Normativa 869, autorizada pelo parágrafo 1º do artigo 58-T da Lei 10.833, reproduzida em rodapé, estipulou o seguinte: a interrupção preventiva e corretiva do Sicob pela Casa da Moeda do Brasil, em virtude do não recolhimento dos valores devidos da taxa de que trata o artigo 11, por 3 meses ou mais consecutivos alternados, no período de 12 meses, ou pela negativa de acesso técnico da CMB aos estabelecimentos industriais, caracteriza a normalidade no funcionamento do Sicob.
Diante do exposto, afasta também a alegação do recorrente quanto a essa matéria. Apuração da multa, excesso de exação. Alega o recorrente que a fiscalização maculara toda a apuração, pois utilizara como base de cálculo da multa o valor calculado por meio da multiplicação da quantidade de mercadoria produzida no período pelo seu valor médio unitário. Valor médio esse é apurado somente nos meses de fevereiro a agosto de 2016, enquanto que as mercadorias constantes das notas fiscais eletrônicas não necessariamente haviam sido produzidas no mesmo período, restando clara a utilização de metodologia incompatível com a hipótese legal da penalidade. Argumenta que a sensível diferença entre o valor da mercadoria produzida e o preço unitário médio comercializado, tendo em vista que o preço médio unitário pelo qual a mercadoria foi vendida, em período distinto daquele objeto da autuação, e o valor comercial da mercadoria produzida no período são conceitos jurídicos distintos e inconfundíveis. A fiscalização registrou a apuração do valor da mercadoria produzida nos seguintes termos. Vou ler só o que está em negrito. Para identificarmos o valor comercial da mercadoria, recorremos às notas fiscais eletrônicas emitidas pela empresa no mês de fevereiro a agosto de 2016. Podemos apurar os valores dos itens de cada produto comercializado, dividindo-os pela quantidade vendida, de modo que obtemos o valor do preço médio unitário por unidade. Quando não encontramos vendas de um produto no próprio mês em que ocorreu a produção, utilizamos o preço unitário referente ao mês imediatamente anterior, em que houve a venda. Do excerto supra, constados que a fiscalização, para apurar o valor comercial da mercadoria, base de cálculo da multa, e não o valor da mercadoria produzida, conforme alegado pelo recorrente, procedeu à apuração da média dos valores constantes das notas fiscais de venda do período de fevereiro a agosto de 2016, que corresponde exatamente ao período dos fatos geradores desses autos. Método esse que se mostra compatível com a hipótese de incidência constante na norma jurídica. Nota-se que a fiscalização, nos casos de inexistência de produção no próprio mês, considerou o valor do mês imediatamente anterior, justamente para evitar que possíveis valores subsequentes, passíveis de se encontrar atualizados pela inflação, pudessem impactar desfavoravelmente o recorrente. Além disso, o recorrente não trouxe aos autos nenhum elemento de prova que pudesse infirmar o método de apuração adotado pela fiscalização, razão pela qual também aqui se afasta o argumento de defesa. Valor excessivo da multa. Por fim, aduz o recorrente que a multa pretendida é desproporcional, deixando de observar ainda a razoabilidade, impondo ao sancionado valores muito além de sua capacidade econômica, tendo o ato declaratório executivo 61 de 2008 incorrido em mais uma ilegalidade a não cumprir o disposto no citado do artigo 28, parágrafo 4º da Lei 11.488, segundo o qual o ressarcimento da Casa da Moeda do Brasil deveria ser proporcional à capacidade produtiva do estabelecimento industrial fiscalizado, visto que estabeleceu valor fixo a ser recolhido, 3 centavos por embalagem, por todos os obrigados. Em relação a tais argumentos, tem-se que a fixação do ressarcimento da Casa da Moeda em 3 centavos por unidade produzida encontra-se em consonância com a exigência legal de proporcionalidade com a capacidade produtiva do estabelecimento, pois quanto mais produz, maior será o valor repassado àquela instituição, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade. Por outro lado, deve-se ressaltar que nos termos da súmula CARF número 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei, em razão do que aqui se observam as normas jurídicas válidas e vigentes na época dos fatos, observando-se o enfrentamento do alegado caráter, afastando-se o enfrentamento do alegado caráter confiscatório da multa. Então, diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso. Ok. Leonardo, pronto para votar? Sim, presidente. Pois não? Com a devida vênia, divirjo do relator, até no processo mencionado no voto que foi julgado por esta turma, naquela ocasião eu divergi. Então eu continuo mantendo meu entendimento, aplicando a retroatividade benigna e dando provimento ao recurso voluntário interposto pela recorrente. Mara? Com o relator, eu estava fazendo uma pesquisa aqui que eu lembrei que eu fiz um voto vencedor a respeito desse mesmo assunto, negando provimento em relação à possibilidade de
aplicação da retroatividade benigna, nos mesmos termos em que o conselheiro relator Elcio adotou nesse voto dele, citando esses acordos da Câmara Superior. Então, eu acompanho o relator. Pedro? Eu voto nesse mesmo sentido também, conforme outros casos que a gente já julgou. E dei uma analisada rápida no recurso voluntário aqui, e percebi, Elcio, você me corrige se eu estiver errado, que o contribuinte mais tangencia a questão principal do que realmente combate a questão meritória, né, do auto de infração. E que o que pega mesmo é essas questões oblíquas, né, multa, coisas que a gente não pode modificar, não pode negar a legalidade da multa, por exemplo. Então, acompanho na íntegra o relator. Ok. Arnaldo? Eu acompanho também. O relator. Laércio? E Leonardo, nesse processo que você divergiu, não estou conseguindo abrir, que estou falando na internet, eu acompanhei ou não? Não me recordo. Se não me engano, acho que acompanhei. Eu acho que você me acompanhou. Acompanhou. Acompanhou? Leonardo. Então estou com a divergência. Isso. Márcio? Acompanho o conselheiro Elcio. Eu também estou acompanhando o relator. Então, por maioria de votos, está se negando provimento ao recurso voluntário, restando vencidos os conselheiros Leonardo, Laércio, que davam provimento, que deram provimento ao recurso. Ele é um paradigma, esse item 21, processo 2016-95. Então, esse resultado de, por maioria, negar provimento, estando vencidos Leonardo e Laércio, se aplicam aos itens 22 a 34 da pauta. 35 já foi. Próximo item na sequência, o 36, não é paradigma. Processo final 2018-26, recorrente é Cromos S.A. Tintas Gráficas. Relatoria do conselheiro Laércio. Com a palavra, Laércio. Desculpa, presidente. Como o processo, para relatar? Cromos. Tá, o processo já encontra-se na pasta. Só deixa eu... Não está carregando aqui para mim, só um minuto. Tô demorando para carregar, né? Uhum. Carregou. Trata-se de pedido de restituição, que o contribuinte invocou o crédito folhas 12, em face da representação de um despacho número tal de COFINS e outros tributos. Isso aqui, só para tentar fazer um parâmetro para vocês. Então, ele é um processo de pedido de restituição que inicialmente envolvia várias contribuições, e ele foi para a primeira sessão, porque tinha IRPJ, tudo, daí lá eles fizeram a cisão dos autos aqui. E, então, daí foi feito esse pedido, o pedido foi apreciado, daí teve o parecer que indeferiu o pleito interessado. Depois, foi julgado pela DRJ. Daí, a DRJ falou que o decurso do pleito encerra com 5 anos, né? Daí também a multa
A denúncia espontânea não podia afastar por causa da mora. Daí, em recurso voluntário, o contribuinte insurge querendo reforma em síntese em folha 152, negando em síntese, pedido 2 vezes, alegando seu direito ao crédito da legalidade, restritividade e da função administrativa. Inicialmente, o PAF foi distribuído na primeira sessão, no qual foi convertido em diligência. Posteriormente, foi proferida nova resolução em folhas 2, 3, 3 e seguintes, constando o seguinte na relatório e conclusão que eu vim fazendo, que trata-se de pedido de restituição decorrente do pagamento indevido a título de multa de mora em decorrência do atraso do recolhimento do fim social, COFINS, RPJ, CSLL, RF e IPI. A contribuinte alegou que tinha recolhido a maior entre 92 a 97, em atraso. Ainda que desse modo o processo foi caminhado para a DRJ Rio, contra a decisão em Porto Posto, ela teria feito esses pedidos, que daí, de fato, a decisão do colegiado em outra composição cometeu um equívoco indicar o PAF a ser desmembrado, qual deveria ser retificado para o PAF número tal, que seria o nosso processo agora, mas persiste a necessidade de diligência em termos assim. Isso porque, somente após diligência, nos termos aqui postos, correta redistribuição dos autos, cada qual para a sua sessão competente, é que o Tribunal Administrativo pode decidir quanto à matéria discutida no PAF. Por isso que essa sessão não tem competência para julgar outros tributos que não aqueles previstos em legislação pertinente. Neste modo, envolve-se de converter novamente os autos da RJ competente para que, atendo o que foi demandado na mencionada resolução tal, proferida por esse colegiado no data de tal, serve a retificação PAF. Após disso, se torna os autos. Daí o processo foi desmembrado conforme a folha número 2. Daí está lá. E veio para cá o IPI. Então, eu pego e falo que passando ao voto agora, Mério. Eu falo assim, a lei é travada no pedido de restituição de pagamento devido de multa, conforme consta em parecer conclusivo em folha 115 e 16. Eu trago o excerto. Daí o quê? Que era o período de 93 a 97, que foi protocolizado em 17/12/2002. Na fato controverso, que a fiscalização analisou o período do pedido bem como o mérito sobre a legalidade da multa de restituição, ou seja, aqui no recurso voluntário ele não fala nada dos 5 anos, tá? Só na emenda da RJ, só ali na decisão da RJ. Eu falo que foi controverso que ele analisou, falou que não deveria aplicar os 5 anos lá. E também falou que era legal a cobrança dessa multa. E como no recurso voluntário daí só vem me falar de questões constitucionais, por isso eu acabo não conhecendo do recurso. Só fiz essa introdução para eventual dúvida. Então, não conheço do recurso. Seu voto, não conhecer do recurso em razão da aplicação da súmula CARF 2. Isso. Que é um enfrentamento de inconstitucionalidade de lei. Eu só trouxe umas coisinhas a mais, presidente, só para não cair em outro caso. Elcio? Só terminar de analisar aqui, só um minutinho.
Bom, aqui nós está diante de retroatividade benigna, né, que a gente poderia aplicar de ofício. E aqui, no caso, ele pagou com multa de mora e está querendo a restituição. Se tiver dentro do período, né, que permite o pedido de restituição, sem problema, mas segundo a decisão do STJ, a denúncia espontânea só se aplicaria nesses casos se ele não tivesse declarado previamente ao pagamento o valor recolhido. Aí ele teria direito à denúncia espontânea. Aqui no caso, pelo que eu olhei aqui, não tem a informação se tem DCTF, não tem nada disso, né? Não tem essa informação. E o recurso dele é bem sucinto, eu vi, é bem sucinto. Então, nesse caso, por falta de maior enfrentamento, de trazer aos autos as informações necessárias para ele poder analisar a questão da denúncia espontânea com base na retroatividade benigna, que ele poderia ter trazido os dados, né? Eu acompanho o relator. Leonardo. Faltou um pouco mais de detalhamento ali detalhamento e enfrentamento efetivo no recurso voluntário, presidente. Então, também vou acompanhar o relator. Obrigado. Mara. Acompanho o relator. Ô, Laércio, no cabeçalho, foi com o número do processo errado, viu? Tá. O cabeçalho do seu processo. Já estou corrigindo. Conselheiro Pedro. Realmente, o recurso voluntário, os argumentos apresentados acabam levando à análise da inconstitucionalidade das leis mesmo. Correta aplicação da súmula, como sugerido pelo relator, acompanho. Márcio. Desculpa, Arnaldo. Desculpa, Arnaldo. Eu só tenho uma dúvida em questão ao encaminhamento dado. Quando a gente aplica a súmula 2, a gente tem não conhecido o recurso, porque eu tenho vários processos em que eu apliquei a súmula 2, mas eu não disse que não reconheci em parte. Mas se for pelo não conhecimento, aí teria que mudar ali na introdução do teu voto, Laércio, que tu diz que o recurso é tempestivo e tu toma conhecimento dele, tá? Tá. Não, só um pouco. É um não conhecimento mesmo, pelo seguinte, que nós não podemos analisar matérias constitucionais. Se eu analisar alguma, é um mérito. E nesse caso... Não, Laércio, é que na introdução do teu voto tu diz assim, o recurso voluntário é tempestivo e merece ser conhecido. Estou corrigindo. Apenas delimitar que está se conhecendo em relação... Ele é apenas tempestivo. Quanto à tempestividade, o recurso obedece aos regulamentos do CARF, do RICARF, do PAF. Algo assim. Só delimitando isso. Acompanha, presidente. Eu acompanho também, só complementando, eu acompanho. Desculpa, Márcio. Ok, eu também estou acompanhando, unanimidade de votos, então, em não se conhecer do recurso voluntário por aplicação da súmula CARF número 2. Esse é o item 36, processo 2018-26, Cromos S.A. Tintas Gráficas. Próximo processo, 40, também Laércio, Chocolates Garoto, final do processo 2002-38. Laércio, relator. Vamos lá.
Quase me dei por suspeito nesse processo, porque eu sou chocolatra. Bem, trata-se de ressarcimento de crédito extemporâneo do IPI, né? Que foi homologado parcialmente. Daí a contribuinte, ela recorreu só contra aquela questão da correção monetária dos juros. Daí foi negado o provimento. E daí um recurso voluntário falou que a suspensão da exigibilidade dos créditos, dos débitos compensados, que em relação ao DARF glosado, foi glosado em 31/8, ela foi devidamente paga, conforme já cópia autenticado juntamente nos autos, da que é a restituição disso, e a atualização dos valores nos termos do RESP número tal, Paraná. Bem, passando ao voto. Em relação ao recurso tempestivo, presidente, mas em relação ao DARF, o DARF paga, em 31/8/2007, deixa de conhecer da matéria, porque ela só foi ventilada agora em recurso voluntário. Ela não foi ventilada no DRJ, até a DRJ mencionou isso, que ela não atacou esse ponto. Então, eu não conheço dessa parte. No mérito, em síntese, a contribuinte, em seu pleito, busca que incida a correção diante seu pedido de IPI, crédito básico. Fato questão em controvérsia no julgamento proferido pelo DRJ é que não poderia se conceder a correção por ausência de lei. Vejamos. Daí aqui só vou ler um pedaço aqui. Deixa eu ver. Segundo parágrafo. A admissão da incidência de consectados relativos à correção monetária ou aos juros sobre créditos escriturais, sejam eles decorrentes dos chamados créditos básicos ou dos créditos incentivados, ou sobre o saldo credor trimestral pela autoridade administrativa, apresentaria uma indevida inovação na ordem jurídica, cuja competência cabe privativamente ao legislador. Não há destarde como aceitá-lo. Então, aqui é o principal ponto que a DRJ utiliza para negar. Eu coloquei em sentido, mas é em sentido diverso. Já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça em relação à questão do correção monetária. Eu trago a súmula 154, presidente. Daí que eu falo. Assim, deve ser ultrapassado. Se ultrapassado o prazo de 360 dias para aplicar a correção para o julgamento, deve aplicar a correção. É necessário compreender a data do pedido de decisão para tanto reproduzir novamente o trecho da DRJ, ou seja, eu entendo se ultrapassado 360 dias pela administração, deve sim aplicar a correção. Eu trago aqui o trecho da DRJ novamente, mas eu venho grifando as datas, porque ele fez um pedido em 9/8/2002. Ele fez o ressarcimento em 9/8/2002, sobre o amparo da lei número tal. Ao ressarcimento, ele vinculou em 9/8/2002, no montante tal, transmitido em... E as outras perdas de compras foram transmitidas em 5/3/2004. Eu coloco embaixo lá, depois dessas citações. Nota-se que o despacho decisório foi proferido em 25/11/2004, conforme consta em e-folhas tais. Assim, os 360 dias só teria transcorrido para os dois primeiros pedidos datados de 9/8, enquanto os demais não teria atingido pelo prazo albergado. Daí, por isso, eu estou conhecendo em parte, dando parcial provimento.
Nós estamos tratando aqui de crédito básico ou presumido? Básico. Tanto é que a própria DRJ, presidente, se você verificar ali no trecho que eu trago, ali está na parte do mérito, né? Trago uma transcrição de 3 parágrafos dela. No segundo, ela... Tá, mas, mas o fundamento é a aplicação da súmula 154, e ali a concessão da correção, quando houver a oposição ilegítima, é em relação a crédito presumido. Só um pouco. Só um minuto. Estão analisando ou já? Eu estou analisando também. Estou revendo. Eu já analisei. Quer já votar, Elcio? Ou só manifestar? Eu vou manifestar o que eu concluí. Aí, se alguém quiser acrescentar alguma coisa, pelo que eu vi aqui, a fiscalização acatou grande parte, né, dos créditos, foi um valor altíssimo, né, e só alguns itens relativos a máquinas que ela manteve a glosa, que ela glosou, porque no IPI é mais restrito, né, o conceito de insumo. Então, aí, tudo bem. E o contribuinte não reclama disso, né, segundo a DRJ, que eu li lá, ele não contesta. Ele só quer a correção monetária. E a correção monetária, conforme o presidente já disse, né, com base na decisão da DRJ, que a DRJ afastou as ienes, porque elas estavam impedindo o contribuinte de obter o crédito deles, indevidamente, que não é o caso daqui. Aqui não é iene que está impedindo. Então, aqui, no meu modo de ver, não se aplica a decisão da DRJ e, consequentemente, não se aplica a súmula do CARF, que é decorrente justamente da decisão do STJ. Então, o meu voto é por negar provimento. Eu estou verificando aqui, eu só vou excluir a parte da súmula 154, mas eu vou manter meu voto ainda, que eu acho que até foi um alerta que o Pedro fez na última sessão, que eu tinha pego a mesma matéria, né, Pedro? Que a dele até abriu a divergência. O Pedro, depois ele abriu a divergência, né? Eu vou excluir a súmula 154 e vou aplicar a correção. Eu ainda entendo que essa hipótese aqui desse RESP é aplicável. Que não é um tanto genérico. Só uma parte. Elcio, você está também conhecendo em parte o recurso ou não? Porque a parte do recurso é que foi conhecida em razão de preclusão de matéria, que está no início. São as matérias que ele não tinha enfrentado na primeira instância, é isso? Isso. Então, é nesse sentido aí. É nesse sentido aí. Okay. É só a data que ele reclama aqui, né, Elcio? Tá. O presidente, só para esclarecer, que você citou uma divergência minha com você, não estou lembrando, Laércio, que tema que é? Mês passado eu trouxe alguns processos sobre juros, sobre correção. Tá? E eu, a princípio, eu estava dando provimento. Daí a turma falou que não poderia. No primeiro, envolvia a mesma empresa, mas era acho que não vou lembrar o nome da empresa, acho que era Moval a empresa, posso estar enganado. Daí no primeiro momento você concordou comigo. E depois, no outro processo, você falou que, quer dizer, concordou com a turma também. E no outro processo, você compreendeu também que o STJ não restringiu esse acesso à correção. Não, é assim, como tem a súmula CARF, a gente tem que aplicar ela, né?
Mas nesse aqui não é o caso. O ponto é se teve... a gente vota diferente nos diferentes casos, considerando se teve... como é que chama? Se a Receita glosou de forma equivocada, né? Se ela... Eu esqueci o nome agora. Oposição. Se ela fez oposição, isso. Né? Porque é só quando tem essa oposição que a gente permite a correção. Né? Isso. É que eu tô... Que para mim, uma nova leitura, a não conclusão nos 360 dias é já uma oposição, porque ela é obrigada a julgar em 360. Daí tem o ônus. Essa que é o entendimento. Não, o entendimento da súmula é que começa o período inicial para calcular a correção após os 360 dias. É isso que é o que os precedentes dizem. Uhum. Esses 360 dias é só para dar esse período inicial, né? Isso. Agora, nesse caso... Perdão, presidente, pode falar. Não, pode completar o raciocínio, Pedro. Eu não entendi se nesse caso teve oposição ilegítima ou não. O que você entende por oposição ilegítima? Não, que se a DRJ reverteu... Não, a DRJ manteve. A DRJ não reverteu algumas glosas? Ele não questionou o mérito na DRJ, Pedro. Não. Foi Só recorreu da correção. Desde a manifestação de conformidade ele só quer a correção. Então nem tem como saber se é indevido ou não. Agora, o problema a glosa foi o quê, né? A gente nem tem como falar se a glosa é indevida. A glosa está no volume 1. Deixa eu ver se eu acho aqui, que eu já saí da página. São poucas coisas. Mas, eu estou pensando, se não julgou o mérito, a gente não tem como falar se ela é indevida ou não, né? Exato. Isso aqui é o problema. Também. Mas como assim? Porque a gente não vai poder entrar no mérito. Ele ganhou o crédito, parcialmente. Do que ele ganhou, ele falou assim, não veio corrigido. Eu quero a correção. Não, mas é que aí que tá, não teve oposição do poder público, entendeu? Ele deu o crédito. A gente aplica quando tem oposição. A súmula continuou sendo um crédito escritural, não é isso? Essa súmula 154, ela parte de duas premissas. Primeiro, onde é que cabe a atualização do crédito? Primeiro, crédito presumido, não crédito básico, escritural. Segundo, administrativamente, há que se entender que essa oposição do fisco era ilegítima. Então, afasta-se os fundamentos do fisco, que são considerados ilegítimos numa decisão, e a partir, então, de 360 dias, que é feita a correção. Isso. E no caso aqui... 360 dias do prazo para análise do pedido do contribuinte. Bom, estamos votando. O Elcio votou em negar provimento. É isso, Elcio? Tá. Leonardo. Vou acompanhar a divergência, presidente. Mara. Eu vou com a divergência. Aqui você vê que
ele foi um pedido de ressarcimento acumulado com compensação, não tem aplicação de correção monetária, não. Pedro? Tem oposição, a compensação foi junto com o ressarcimento. Ok. Mara acompanhando divergência. Pedro? Eu acompanho para negar provimento também. Arnaldo? Eu acompanho para negar provimento, ou seja, acompanho a divergência. Eu só estou em dúvida dessa parte do não conhecimento, porque eu estava tentando entender o porquê que não foi conhecido. Eu vou te explicar, Arnaldo. Teve uma DARF de 3 mil e poucos reais, tá? Foi paga. Daí ele falou que foi paga e é devido. O que ocorre? Essa matéria, ele não recorreu para a DRJ em relação a essa DARF paga. Daí no acordo da DRJ ele falou, olha, o contribuinte não questiona em relação a essa DARF. Daí aproveitou isso para recorrer nesse momento. Mas não foi isso que eu entendi, não, Laércio. Eu também não entendi isso, Laércio. Eu entendi que o contribuinte não questionou as glosas, que ele só pediu na primeira instância a atualização monetária. Não, então, na primeira instância, ele pediu só isso. Só isso. Então é isso, a questão é essa. Então, ele não pediu. Ele não pediu essa DARF. Ele veio pedir agora. É que, pelo que eu entendi, Laércio, na decisão da DRJ, a DRJ diz assim, olha, quanto a essa glosa aqui, eu não suspendo esse crédito. A DRJ diz isso no acórdão dele. E ele tá dizendo aqui no recurso que em relação à parcela glosada, esse valor, tal valor restou devidamente recolhido em 31 de agosto de 2007, conforme faz prova a cópia autenticada do DARF, hora juntado. Dessa forma inexigível. Ele está dizendo, na verdade, que aquilo que foi glosado foi recolhido por DARF. Mas eu não estou conhecendo essa matéria porque ele só recorreu da correção. Na primeira instância, ele só pediu a Selic. Na segunda instância, ele vem pedindo, além da Selic, a reversão das glosas. Só que ele não pediu isso na primeira instância. Então, por isso que não se conhece. Não, eu entendo isso, mas... eu teria que analisar mais o processo mas então eu acompanho a divergência, então. Presidente, só fazer um comentário rápido, presidente. Está ouvindo? Sim, sim. Pode, comentário rápido aqui, isso. O contribuinte, ele de fato, a única matéria é a correção, né? A matéria é correção. Aí ele vem no recurso voluntário e fala, eu paguei tal coisa, né? Mas, de fato, não é matéria mais, né? Então, o Laércio faz sentido o encaminhamento do relator para não conhecer esse argumento. Contudo, eu lembro que em outros casos em que o contribuinte vem e traz um DARF, só que em casos de auto de infração, tá? Que ele fala, olha, eu paguei parte do que está sendo cobrado. Quando é assim, a gente manda a fiscalização alocar, ou seja, considerar esse valor que foi pago. Mas no caso aqui, como é crédito, né? E como o contribuinte não trouxe isso antes, essa questão de DARF, não tem como a gente mandar alocar, né? Igual a gente faz nos casos de auto-infração, porque não é o pagamento de um débito. Né? Então, na verdade, eu nem sei o que significa, o que ele quer com esse DARF. Agora que eu vi aqui o recurso voluntário, a questão é o seguinte, a parte que foi glosada pela fiscalização, ele pagou. Ele está alegando isso aqui, ó, quer ver o que ele fala? Aqui, ó, com a devida vênia, também neste ponto nós temos razão. Em relação à parcela glosada, tal valor restou devidamente recolhido em 31 de 8 de 2007, conforme faz prova cópia autenticada do DARF hora juntada.
E deixa eu só acrescentar, que apesar de ele não ter impugnado a matéria na manifestação de inconformidade, quando a DRJ ela dá a decisão, ela lista ali o que fica mantido. Ele diz, são mantidas a exigibilidade em relação à parcela não compensada do crédito nesse valor de 3.765. E aí ele vem em recurso voluntário e diz, não, isso aqui que tu está dizendo que fica mantido, eu paguei, e está aqui o DARF. A minha pergunta é, isso não conhecer? Eu acho que nesse caso, então, não teria o não conhecer, não. Seria negar total. Não, é o não conhecer, porque é o seguinte, é aquele texto padrão deles lá, deixa eu até achar aqui na DRJ. É que essa questão da glosa é débito já definitivo. E o débito não é objeto do julgamento aqui. Né? E ele não contesta a glosa, tanto é que ele pagou. Isso. Então, é definitivo. Então, não é objeto aqui. Né? Eu acho que é só negar provimento mesmo. Mas não tem a parte não conhecida, não. Eu não sei, eu fiquei na dúvida, porque ele alega, né? Mas ele não contesta o crédito, né? Ele não contesta a dívida. Ele está simplesmente dizendo, eu paguei. Não, mas é o seguinte também, a DRJ colocou a questão ali pro forma, porque tanto é que ela não adentra essa questão dessa glosa, ela vem fazendo todo o fundamento dela, tão somente em relação à correção. Então, ali isso foi algo pro forma, não entrou no mérito para negar o provimento, que se ela estivesse abrindo de ofício ou ordem pública, não foi isso. Não conhecer mesmo. Não, é que a questão, Laércio, é que não tem uma resignação da recorrente em relação a essa matéria. Tanto que ele diz, eu paguei. Ele não está contestando a matéria. Não, mas, Arnaldo, justamente por isso que o Laércio não está conhecendo. Porque não é matéria, não é objeto de julgamento. Não, perfeito, só que não é como é que eu não vou reconhecer algo que não está sendo dito? Não está isso. Está sendo dito no recurso voluntário. Não, ele não está se insurgindo contra o valor, ele não está se insurgindo contra o valor nem contra a glosa. Por isso não conhecer. O problema, Arnaldo, que eu estou vendo aqui, é que tem que ser abordado, eu estou achando, que eu vou mudar meu voto aqui. Por que tem que ser abordado? Porque senão o contribuinte entra com embargos de declaração. E realmente vai ter uma omissão com relação a esse argumento dele, entendeu? Não, tu pode dizer, mas uma coisa, assim, tu pode dizer que isso não é matéria impugnável, ou não é matéria impugnada, mas não é não conhecer, porque na verdade ele não está se insurgindo contra nada. Ele não... A questão do embargo tem que passar pela admissibilidade, né? Então, não... O que ele está impugnando quando ele diz que ele pagou? Isso que eu entendi também, bem pensado. Ele não pede um encaminhamento, né? Quais os fundamentos? Quais as razões para que haja a reforma da decisão nessa matéria, decisão da DRJ? Se vocês lerem o pedido final do recurso voluntário, ele deixa bem especificado o que ele está pedindo. Ele fala, a glosa eu já paguei, eu só quero a Selic. Ele deixa bem claro isso aí. Então, eu acho que é negar o argumento. Negar, tá. Agora eu entendi. É porque esse argumento do DARF também não procede. Também não procede. Não altera a matéria. Bom, a questão é a seguinte, então. Vocês estão... O Elcio foi o primeiro a votar, está alterando para negar provimento? Eu volto àquele meu anterior lá, que era só negar. Tá, mas aí o relator mantém como está o voto? Está ouvindo, Laércio? Eu estou, vou manter meu voto. Só vou excluir a súmula 154.
Eu manter Então, o recurso, só uma dúvida. Então, a divergência, ela está desconsiderando, então, essa decisão que o conselheiro Laércio colocou no seu voto. Essa decisão no judiciário. Essa decisão é só do crédito presumido de IPI. Aqui é crédito básico. Tá. Então, porque se... Então, mas aí o conselheiro Laércio vai manter também ela? Porque realmente eu vi lá os precedentes lá, é crédito presumido a súmula, e ele já está retirando. E aqui também, nessa decisão, é crédito presumido. Então, Sim. você vai manter ela, Laércio? Vou manter. Tá. Bom, lá o Elcio, ele retirou o voto para negar provimento. Ok. Bom, Laércio já se pronunciou que está mantendo o voto proposto, né? Leonardo. Então, ficou por negar o provimento. Negar provimento. A divergência do Elcio é negar provimento. Eu vou acompanhar continuo acompanhando a divergência, então, presidente. Tá. Mara. Só um último detalhe, presidente. Se aqui efetivamente é crédito escritural, como observado pelo conselheiro Márcio, a decisão do STJ também não ampara a recorrente. Se é isso que eu compreendi, conselheiro Márcio. Sim. Foi o que eu compreendi também, mas aí quis confirmar com o conselheiro se ele ia... Ele está pedindo ressarcimento dos créditos básicos de IPI em razão das saídas não tributadas. Como as saídas dele são não tributadas, ele acumulou crédito básico. É esse aí que ele está pedindo. Desculpa a interrupção. Não, perfeito, conselheiro Elcio. Eu acompanho a divergência, presidente. Ok. Mara. Com a divergência. Pedro. Eu também acompanho a divergência. Arnaldo. Eu acompanho a divergência também. Márcio. Com a divergência. Eu também com a divergência, então, por maioria de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. Vencido o relator, que conhecia em parte, em razão de preclusão de matéria, na parte conhecida, deu provimento parcial ao recurso para que incida a taxa Selic aos pedidos realizados em 9/8/2002, por aplicação da súmula CARF 154. Não constou no dispositivo, mas esse é o fundamento, né, Laércio? Tá, qualquer coisa pode se... Sim. A súmula 4 eu acabei de deletar, presidente. Eu mencionei agora há pouco. Tá. Então eu tiro aqui. Aí constou aqui somente a palavra taxa Selic, somente aos pedidos realizados em 9/8/2002. Designado, bom, então é vencido o conselheiro relator, a decisão é por maioria negando o provimento. Vencido o relator, que conhecia em parte, a parte conhecida dava o provimento parcial para que incidisse a taxa Selic somente aos pedidos realizados em 9/8. Vou designar para o voto vencedor o conselheiro Elcio. Esse é o 40 da pauta, processo final 2002-38, Chocolates Garoto. Acho que podemos fazer uma pausa. Uma pausa e só falta só um, tá? Hoje vai terminar cedo, né? Hoje vai terminar cedo. Foi as nossas orações. Esse meu não é muito complicado, não. Esse Max Por favor, apoio, interrompa a gravação.